aí pessoal, tudo bom? Espero que sim, vocês estejam bem, se cuidando. Só lembrando a vocês que nossas avaliações estão chegando, então essa semana, para algumas turmas a gente vai finalizar conteúdo, para outras a gente vai dar início à revisão. Vamos para a nossa aula. Então, nessa aula a gente vai continuar falando sobre as revoltas sociais durante a República Velha e dessa vez a gente vai entender o movimento da revolta da Chibata. As forças armadas brasileiras já não estavam muito legais e muito satisfeitas com o cenário político. Lembrando que a gente estava em pleno cenário do café com leite, aquele que alternava o poder entre um presidente paulista e um mineiro. A gente teve, por conta disso, os movimentos como a revolta da Armada e a situação da Marinha, em específico, era um pouquinho mais complicada. Os grandes oficiais e os membros de alta patente da Marinha eram todos brancos, e os marujos, em geral, eram pobres e, em grande maioria, negros. Além disso, os marujos recebiam pouquíssimo e muitos eram forçados a se alistar, o que aumentava a insatisfação das tropas. Muita gente não queria estar ali e recebia muito pouco para estar ali, então eles estavam insatisfeitos e muitas vezes eram insubordinados, ou seja, desobedeciam ordens. Como os que desobedeciam ordens eram negros e quem estava acima desses caras eram os oficiais brancos, vai acabar se criando um contexto que remetia à escravidão, mesmo com ela tendo sido abolida alguns anos antes. A bordo dos navios da Marinha, o fato da abolição não tinha relevância. Os marujos eram punidos com chibatadas, palmatórias, prisão. Tudo isso, os castigos físicos, eram aplicados pelos oficiais brancos nos marinheiros negros de baixa patente. Então, dentro dos navios da Marinha, era como se a escravidão e os castigos físicos que os senhores impunham aos escravos não tivessem acabado, porque a gente tinha oficiais brancos punindo soldados negros com castigos físicos, chibatada, palmatória e prisão. Querendo melhorar a situação da Marinha brasileira, em 1910 vai se dar início um processo de modernização. Eles vão comprar navios novos da Inglaterra. E aí muitos marinheiros, oficiais e marinheiros de baixa patente, vão ser enviados lá para a Inglaterra para aprender a manejar esses novos navios. E lá, esses marinheiros de baixa patente, eles vão perceber que o tratamento dado aos marinheiros ingleses, até aos de baixa patente como eles, era muito superior ao dos brasileiros. É claro, porque aqui no Brasil a gente ainda tinha enraizado a questão da escravidão e a questão racial. Então, ao perceber essa questão da diferença do tratamento e como o Brasil ainda tinha essa questão enraizada da escravidão, isso faz aumentar a revolta dos marinheiros em relação aos oficiais brancos que puniam eles com castigos físicos. É claro, existiam castigos e punições na marinha inglesa, mas nada que se aproximasse à abrangência e à brutalidade dos castigos que aconteciam aqui no Brasil. De volta ao Brasil, um oficial vai decretar a punição de um marinheiro chamado Marcelino Menezes, porque ele foi pego tentando entrar no navio com garrafas de bebida. E ele vai ser condenado a 250 chibatadas. Só para a gente ter um contexto, a média de chibatadas que alguém era condenado por punição era 25. Ele foi condenado a 250. Seria quase humanamente impossível ele sobreviver a essas 250 chibatadas. Inclusive, esse oficial era conhecido por ser bastante cruel e por punir de forma bastante brutal aqueles que eram condenados. Esse evento foi a gota d'água para esses marinheiros que já estavam revoltados. Eles vão ser liderados pelo João Cândido Felisberto, que era conhecido como Almirante Negro. Esses revoltosos vão matar o capitão Batista das Neves, que foi quem impôs o castigo ao Marcelino Menezes. Eles vão tomar a posse dos navios, vão apontar e disparar os canhões na cidade do Rio de Janeiro. Inclusive vai ter um evento infeliz, que vai ser a morte de 2 crianças por conta desses estilhaços. Mas o fato é que, revoltados com essa situação e com todo o descaso que eles estavam sofrendo, e com a clara ligação da ordem estrutural da Marinha com a questão da escravidão, onde a gente tinha os brancos no topo e os negros embaixo, eles vão iniciar essa revolta, tomar os navios e disparar contra a cidade do Rio de Janeiro. Eles vão mover os navios e vão apontar
os canhões dos navios da Marinha para o Palácio do Catete, que era a sede da Presidência da República, onde ficava o presidente, exercida pelo Hermes da Fonseca, que era sobrinho do Deodoro da Fonseca. Inclusive, quando acontece essa revolta, foi 1 ou 2 dias depois da posse do cara, ele tinha acabado de assumir a presidência, e aí a revolta estourou. E agora, com os canhões apontados para o Palácio do Catete, os revoltosos ameaçaram atacar caso as reivindicações não fossem atendidas. O presidente concorda, óbvio que ele concorda, porque senão os caras vão explodir o palácio onde ele está, e ele concede, num primeiro momento, anistia para os marinheiros, ou seja, eles não vão ter punições pela revolta. E vai também suspender a punição pelos castigos físicos, ou seja, acabar de vez com os castigos físicos, as chibatadas, as palmatórias. Só que, pouco tempo depois, assim que a revolta se desmonta, porque os termos foram acertados, a anistia é suspensa e muitos dos revoltosos vão ser presos. Alguns vão ser exilados para outros estados do Brasil, muitos vão ser presos, inclusive o João Cândido, o Almirante Negro, e vai ter um episódio bem trágico em que, na noite de Natal, do dia 24 para o dia 25, ele vai ser colocado numa cela com outros presos, vai ser esquecido lá por 3 dias. Quando os caras voltam, a maioria desses prisioneiros estão mortos, só o João Cândido e mais alguns outros sobreviveram, e aí o João Cândido ele vai passar por um problema mental, ele vai acabar sendo internado numa clínica de saúde mental para ser tratado, mas é claro que isso foi conveniente para o governo, porque eles não queriam que o Cândido falasse sobre o que aconteceu. Depois de alguns anos, ele vai ser liberado e ele vai passar o resto da vida dele como vendedor de peixe aqui no Rio de Janeiro. Então, um cara que foi tão importante para a Revolução, para a revolta, que quebrou os moldes da escravidão que ainda estavam presentes dentro da Marinha, acabou com um fim tão simplório, esquecido basicamente por todo mundo. E a revolta da chibata serviu para mostrar que a escravidão e a ideia da escravidão ainda estava presente dentro da sociedade brasileira. Quando eles conseguem o que eles querem, apesar dos revoltosos serem presos, os castigos físicos realmente são encerrados. E aí, de uma vez por todas, eles acabam com esse tipo de punição dentro da Marinha. Agora, rapidinho, para a gente relembrar os assuntos que a gente já tratou e os assuntos que vão cair na avaliação de semana que vem, a gente vai falar sobre o finalzinho da República da Espada, nesse tópico aqui, nesse primeiro tópico, e falar sobre o primeiro presidente civil, que foi o Prudente de Moraes, a importância do fim da República da Espada, o cenário político em que a oligarquia já estava cansada dos governos militares e elege o primeiro presidente civil, que foi o Prudente de Moraes. O papel dos imigrantes no Brasil, como a gente tinha grande parte da população negra e agora com a ideia da república, eles querem mudar essa imagem, eles querem trazer mais brancos para o Brasil e por isso que, mesmo com a escravidão abolida, eles preferem trazer imigrantes para trabalhar do que dar esse emprego para os negros que agora estão libertos. O estabelecimento da política do café com leite, onde a gente tinha essa alternância de poder entre um presidente paulista e um mineiro. Dentro da política do café com leite, o papel dos coronéis e dos jagunços, como eles usavam o poder e a influência que eles tinham para controlar e mandar nas pessoas e forçar elas a votarem no candidato que eles achavam mais interessante. Os jagunços, que eram os homens armados que cumpriam as ordens dos coronéis, e como esses caras atuavam nessas cidadezinhas para influenciar as pessoas através do voto de cabresto, que era quando eles utilizavam dessa influência e desse poder para levar as pessoas até as zonas de eleição e votar no candidato que elas achassem que seria de agrado do coronel. O coronel controlava em quem as pessoas votariam, e isso caracterizava o voto de cabresto. E aí, falando sobre os produtos que eram produzidos no Brasil, a importância da economia brasileira, porque apesar da gente ter aí a questão da oligarquia do café e do leite em Minas e em São Paulo, a gente também tinha outros produtos ganhando destaque aqui no Brasil. A gente tinha o cacau, o açúcar, o algodão, a borracha. Apesar do café e do leite serem as duas maiores oligarquias e as mais influentes, o Brasil também era
importante economicamente com esses produtos. Aí falando um pouquinho sobre o movimento de revolta, a gente tem Canudos. Importante ressaltar sobre Canudos como a comunidade ela começa pequena e logo ela passa a um grande centro que reúne milhares de pessoas. Também a questão do caráter religioso na figura do Antônio Conselheiro, que dizia ser um enviado de Deus para acabar com a desigualdade, e como isso tinha um apelo popular num estado onde as pessoas estavam passando por situações precárias. A questão de Canudos resistia a várias investidas dos militares, mas, eventualmente, numa dessas investidas, acabar caindo e sendo destruído. Sobre o cangaço, o movimento, o que era o movimento, como ele se caracterizava, qual o contexto do Nordeste para o surgimento do cangaço, tudo isso é importante. A revolta da vacina, como esse evento aconteceu, como ele se deu, como a população encarava a questão das vacinas, não sabiam como funcionava, então é óbvio que isso ia causar receio da população e que eventualmente vai causar uma revolta ainda maior que vai estourar pela cidade. A questão também da vacina ser imposta à força vai contribuir ainda mais para irritar essa população. E também a revolta da chibata, que a gente... Por hoje é só, a gente para por aqui. Espero que vocês tenham gostado, entendido, tenha ficado tudo bem claro. Se não, vocês já sabem o esquema, dúvidas, sugestões, mandem para mim, tá bom? Um abraço, pessoal, até semana que vem. Tchau, tchau.